dia, turma, sejam bem-vindos, vamos chegando para mais uma conversa nossa aqui no Penal em Movimento. Hoje está um dia ensolarado aqui na nossa cidade, nem parece que choveu pra caramba ontem. Bom dia, Michele, bom dia, Marques, Gabi, Silvia, Henrique, Duda, sejam bem-vindos, Karen. Parabéns, Stephanie. Hoje nós temos um monte de aprovados ali no Instagram, comemorando. Parabéns. Parabéns, Emanuele. Parabéns a todos que conseguiram e aqueles que não conseguiram, Mauro. Vamos continuar tentando. Lembra que só desiste, parabéns, Karen. Só desiste aquele que, aliás, só não consegue aquele que desiste, não é? Então hoje a gente vai dar continuidade nesta preparação. Muitos aqui estão se preparando para o 39º e muitos aprovaram o 38º. Que essas aprovações sirvam de motivação para vocês continuarem na busca da aprovação. Olha aí, ó, o Graciano, a galera aí, ó, o Daniel dizendo que vamos com tudo. Daniel, vamos aprovar. Olha, seguiu o roteiro CIS que foi aprovado, disse o colega. Prestem atenção no professor, a chave da aprovação está aqui, valeu. Eu também quero agradecer, matei a questão com a sua aula. Valeu, Paulino. Meia, Paulino. Meia deve ser. Parabéns a todos os aprovados, sejam muito felizes na carreira de vocês. Uma carreira linda que a advocacia pode trazer. Não esqueçam que se continuarem estudando, podem contar com o CEISC ou com a nossa mentoria, é só entrar em contato que a gente ajuda. Então, sejam muito, mas muito felizes na vida de vocês. E aqueles que não passaram ainda, Mauro, é vida que segue e a gente vai tentar trazer aqui um pouquinho daquilo que a gente tanto estuda e tanto se prepara, que é um processo penal. Galera, deu aqui os 2 minutos de aquecimento, deixa eu deixar mais folgado, hoje eu vou pedalar bem pouquinho porque eu tenho uma planilha de corrida para as 9 horas agora. Então, olha só, nós vamos... Beleza, foco em escrivão, baita foco. Escrivão, a gente está aqui ó, com a mentoria aberta, inclusive hoje iniciam as vendas e nós temos um sorteio ali da mentoria lá no nosso Instagram. Então, gente, quem está estudando agora para concurso da carreira policial pode contar conosco aqui. Quem está se preparando para a OAB, vem para cá que a gente vai aprovar vocês. Tranquilo? Pessoal, a gente vai então hoje dar continuidade no nosso tema ação penal. Acho que esse sol atrapalha um pouco vocês, mas eu confesso que eu tentei outro local aqui em casa e hoje acordei um pouco tarde, aí acabei não encontrando, preferi fazer aqui no meu local mesmo, porém com esse sol atrapalhando um pouquinho, peço desculpa. Bom, Brunão, segue a gente aqui, ó, que tu vai gostar do material que tem lá, tá legal? Se quiser fazer uma mentoria, é só nos chamar no privado lá. Gente, o que eu vi ontem com vocês? O conceito de ação penal e praticamente tudo relacionado à ação penal pública, da incondicionada até mesmo a condicionada. Duda pergunta, professor, você sabe quais concursos estão abertos? Tem muito concurso aberto, inclusive agora Polícia Civil aqui de Santa Catarina vai abrir. Tem que ficar ligado lá no blog do CEISC, tá? No blog do CEISC sempre tem informação relevante sobre os concursos lá. Pessoal, o que nós vimos ontem? Deixa eu focar aqui. Ontem nós estudamos que o inquérito policial, que a ação penal pode ser pública, condicionada ou incondicionada. Eu exauri ontem o assunto, tá? No tocante à ação penal pública com vocês. E hoje eu quero falar sobre a ação penal privada. E eu vou fazer um pequeno paralelo aqui para rememorar vocês, inclusive aqueles que estão nos escutando no Spotify, que viram o vídeo de ontem, ouviram o episódio de ontem e vão ouvir o episódio de hoje. Veja, quando nós falamos, tá, em ação penal pública, eu falo numa denúncia do Ministério Público. Quando eu falo em ação penal privada, eu falo de uma queixa do advogado.
Quando eu falo em ação penal pública, eu falo no princípio da obrigatoriedade e da indisponibilidade, porque a ação é obrigatória para o promotor e ela é indisponível para ele não pode desistir. Agora, quando eu falo em ação penal privada, eu falo no princípio da conveniência e oportunidade e da disponibilidade. Por quê? Porque é possível que eu desista de entrar com a ação, mencionando aqui uma renúncia, e é possível que após o ingresso desta ação, eu efetivamente não venha a continuar com essa ação, utilizando o chamado perdão do ofendido, beleza? Mauro, e ação penal privada então? Quais são as suas modalidades? A partir de agora já é assunto novo. Eu tenho a ação penal privada, tá? Na modalidade de exclusiva, personalíssima e subsidiária da pública. Qual é a diferença? Por que Samuca tá pedindo para entrar? Ninguém vai, eu não consigo deixar entrar, senão eu me perco aqui, não precisa ficar pedindo, tá, Samucão? Valeu. Olha só, quando a gente tem uma situação de ação penal privada personalíssima, eu não tenho nesse tipo de ação a possibilidade de ocorrer uma chamada, deixa eu colocar assim para vocês, uma chamada sucessão processual. Isso cai em prova. Ontem eu fiz pelo CEISC uma gravação sobre questões para a Polícia Civil de São Paulo e um dos temas foi a ação penal e um dos temas mais cobrados pela banca Funesp foi este. A ação penal privada personalíssima não admite a sucessão. Trocando em miúdos com vocês, facilitando o entendimento, o que é isso? Quando o autor, quando uma pessoa entra com uma ação penal privada personalíssima, se ela vier, por exemplo, a morrer ou perder a sua capacidade, civilmente falando, no decorrer da ação penal, esta ação penal acaba. Por quê? Porque não é possível ninguém entrar no lugar dela. Nós só temos um caso. Pô, Samuca, tá chato isso aqui, cara. Para, por favor, de pedir para entrar. Eu não vou deixar e fica me atrapalhando ali com várias pedidos de entrar. Tá? Eu gosto de ti, mas não quero te bloquear. Fica na boa aí, tá? Olha só. Então vamos fazer assim. Se eu não me perco aqui, eu tenho que ficar pensando, já estou pedalando, pensando e ainda olhando o Samu Fleck que entrar, por favor, tá? Não seja inconveniente, já te pedi. Obrigadão. Ó, continuou pedindo, tá? Eu não sei como é que bloqueia, senão eu bloqueava. Mas olha só, gente, presta atenção aqui. Quando eu tenho uma ação penal privada personalíssima, não é possível que aquela sucessão ocorra. Só existe um caso, bom dia Armando, só existe um caso no Brasil, anota isso, de ação penal privada personalíssima. Qual é? Ação penal privada, obrigado Samuca, ação penal privada personalíssima é aquela, mas tu ainda continua pedindo, Samuel, para entrar. Tá? Fui dar um clique, isso, obrigado Samuca. Olha só, quando o crime não é esse, tá? 225, é o crime do artigo 236. Então vamos lá, o Samuel parou ali, o Samuca parou, agora eu consigo me concentrar. Não parou porra nenhuma, mas enfim. Quando eu tenho um crime de ação penal privada personalíssima, não pode ocorrer a sucessão, beleza? Já fechamos isso. Qual é o único fato que eu tenho nesta circunstância, pessoal? Qual é o único crime? Artigo 236, que é induzimento a erro essencial para casamento. Então, quando João induz Maria a casar ocultando para Maria, por exemplo, um impedimento, João cometeu um crime. Quem é que pode processar João? Somente e tão somente a Maria. No caso, a Maria processa o João e ela vem a morrer durante o processo. Estamos diante de uma situação que o processo acaba. Por quê? Porque ninguém poderá suceder a Maria nesse caso. Beleza? Deixa eu fazer um negócio aqui, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, cara. Eu não me concentro, é difícil pedalar e explicar as coisas para vocês, numa questão um pouco complicada. E tem um cara aqui querendo entrar a todo custo.
E fica aparecendo, deixei entrar, deixei entrar. Olha só, não sei o que é isso, cara. É uma pena, tá me estragando a live, tá? Vamos lá então, logo ele que participa. Vamos lá. Quando a gente está diante dessa ação, então não tem sucessão. Isso que interessa. Ação penal privada personalíssima, não temos a sucessão processual. Já a ação penal, não posso, Paulo, porque daí eu perco tudo que eu falei. Isso aqui sobe para o Spotify, sobe para o YouTube. Eu não consigo sair e entrar de novo. Porque daí são 2 vídeos, aí me complica. Eu não sei juntar vídeo lá, não tem nem tempo para isso. Olha só, quando a gente está diante de uma situação de ação penal privada exclusiva, que são todos os outros crimes que não sejam o do artigo 236, cuja previsão é de ação penal privada. Por exemplo, calúnia, injúria e difamação é o melhor exemplo para ti. Quando alguém processa outro por calúnia, e este alguém vem a morrer, é perfeitamente possível que na forma do artigo 31 e 38 do CPP, este que processou, se ele vier, por exemplo, a falecer, se ele vier a falecer, estamos diante de uma situação que pode haver a sucessão. E quem poderá suceder? Isso cai. E qual o tempo que tem para isso? Presta atenção. No caso de morte, durante a ação penal, sob pena de perempção, previsto no artigo 60 do Código de Processo Penal, o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, poderá suceder, desde que o faça no prazo de 60 dias, tá? Então, durante a ação penal, o CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão, pode assumir a ação penal no prazo de 60 dias sob pena de perempção. Mauro, e se for antes? Aí existe o prazo decadencial de 6 meses a contar da ciência de quem é o autor do fato. Artigo 31 e artigo 38 do Código de Processo Penal. Beleza? Então, a grande diferença, ação penal privada personalíssima. Só temos um caso, artigo 236. E, nesse caso, não existe a sucessão processual. Agora, no caso das ações penais privadas exclusivas, é possível que haja esta sucessão. Quem poderá suceder? O CAD, cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Existe um prazo para isso? Sim. Se for antes da ação penal, ele está sujeito normalmente ao prazo decadencial de 6 meses previsto no artigo 38 do CPP. Agora, se ele já estamos na fase de ação penal, aí existe o prazo de 60 dias apenas, sob pena de perempção, que está previsto lá também no artigo 60. Beleza? Alguém perguntou aqui uma coisa, deixa eu ver. O José, qual o nome do podcast no Spotify? Penal em Movimento, tá? Tudo é Penal em Movimento, seja no Spotify, seja no nosso programa lá no YouTube, dentro do canal do Mauro, do Prof. Mauro. E a ação penal privada subsidiária da pública. Muita atenção comigo, por favor. A ação penal privada subsidiária da pública, ela acontece quando o Ministério Público perder o prazo para oferecer a denúncia. Ela acontece nos casos de inércia do Ministério Público. Quando que o Ministério Público é inerte, Mauro, se demonstra inerte? Quando eu tenho uma... vamos colocar assim, quando eu tenho uma situação de perda do prazo. Porque o Ministério Público possui um prazo após receber os autos de um inquérito para agir. Se ele não agir nesse prazo, ele estará inerte. Qual é esse prazo? Depende. O futuro denunciado, o investigado, o indiciado está preso, ele tem 5 dias para oferecer a denúncia.
Se este cidadão estiver solto, o prazo dele é um pouquinho maior. Ele tem 15 dias para oferecer a denúncia. Então, veja, se ele não cumpriu o prazo de 5, no caso do preso, e o prazo de 15, no caso do solto, a partir do 6º dia, do 16º dia, surge para a pessoa, vítima do crime, ou seu representante legal, o direito de procurar um advogado para que esse advogado entre com o processo. Beleza? Então, veja, é uma ação penal privada que vai ser ingressada por meio de uma queixa-crime assinada por um advogado, que é subsidiária à denúncia do promotor, pois o promotor perdeu o prazo. Simples assim. Tranquilo? Beleza. Não esqueça que esse tipo de ação penal está previsto na nossa Constituição Federal como um direito fundamental que todo brasileiro possui, que todos nós possuímos. Mauro, o que mais que eu devo saber sobre ação penal privada subsidiária da pública? Artigo 29. É importantíssima a leitura do artigo 29 do CPP. O artigo 29 diz, ab início, bem no início assim, que é cabível ação penal privada subsidiária da pública, beleza. Quando? No caso de inércia do Ministério Público. Mas um detalhe importante aqui, pessoal, é que na ação penal privada subsidiária da pública, o promotor continua com poderes. O promotor não tem poder quase nenhum de parte lá na ação penal privada personalíssima ou exclusiva. O máximo que ele será lá é o quê? Custos legis. Na ação penal privada subsidiária da pública, não. O promotor continua com poderes, entre eles, de aditar a queixa-crime, de oferecer uma denúncia em substituição à queixa-crime apresentada pelo advogado, de reassumir a qualquer momento a ação penal em caso de negligência da parte. Ele pode requerer provas, ele pode inclusive entrar com alguns recursos, beleza? Professor, em que momento o MP pode voltar a ser o autor da ação? Quando ficar comprovado, Armando, que o autor da ação está negligente. Diz o artigo 29, que tu vai fazer uma leitura depois. Ele diz assim, no caso de negligência da parte, o MP reassume a ação penal. No caso de negligência da parte, o MP reassume a ação penal. Beleza? Então é isso. No caso de negligência, ele reassume. A ação penal possui três institutos que eu quero, a partir de agora, tratar contigo. Eu quero falar contigo sobre renúncia, valeu, Mota, renúncia, perdão e perempção. Mas a primeira premissa, se nós tivéssemos uma lousa, né, que eu adoro um quadro, eu iria escrever que os institutos abaixo, quais sejam renúncia, perempção e perdão do ofendido, só se aplicam a duas espécies de ação penal privada. Eu apresentei três para vocês. Quais são as três? Personalíssima, exclusiva e subsidiária da pública. Pois bem, a renúncia, o perdão e a perempção aplicam-se àquelas ações que nasceram privadas. Se liga, que nasceram privadas. Quais nasceram privadas, Mauro? A personalíssima e a exclusiva. Porque a subsidiária da pública, ela nasceu pública, o Ministério Público foi inerte e a vítima assumiu a ação. Na ação penal privada subsidiária da pública, não é possível a renúncia, não é possível o perdão e não ocorre a perempção. Por exemplo, a perempção, veremos ao final desse bloco, que ocorre quando o cara deixar o processo parado por 30 dias seguidos. Se na ação penal privada subsidiária da pública, eu deixar o processo parado por 30 dias seguidos, o que que acontece? O MP assume, então não tem perempção. Então não esqueça, perempção, renúncia e perdão somente se aplicam a duas espécies de ação privada, a personalíssima e a exclusiva. Isso é muito, mas muito importante, beleza? Bom, eu devo começar pela renúncia, beleza? Quando que eu tenho renúncia e da onde ela deriva?
A renúncia, pessoal, ela deriva daquele princípio que nós vimos no início do pedal de ontem. O princípio que diz que a ação penal privada é analisada sob o prisma da conveniência e da oportunidade. Então, será a ação penal privada analisada sob a conveniência e a oportunidade. Aqui nós temos o seguinte: eu, Mauro, fui vítima de um crime de ação penal privada. Eu vou decidir se processo ou não processo o Leonardo, que acabou de entrar. Eu vou decidir se processo ou não dentro da conveniência e oportunidade por mim, vítima analisada. E se eu não quiser processar o Leonardo por esse fato, eu simplesmente vou, se isso for antes da ação penal, né, renunciar. Então, a renúncia é um instituto que deriva do princípio da conveniência e oportunidade, na qual a vítima do crime resolve não dar início à ação penal contra o suposto autor. Ele decide não dar início à ação penal contra o suposto autor. E aqui um detalhe muito interessante. A renúncia é ato unilateral. Quem está anotando, está fazendo o caderno, o manual caseiro, que é essa pessoa que vai aprovar, deve anotar o seguinte: a renúncia é um ato unilateral. Eu, Mauro, fui vítima de um crime do Léo que tinha entrado há pouco. Eu, Mauro, decido se processo o Léo ou não. O Léo não vai ser nem ouvido. E isso ocorre na renúncia. Cuidado, pessoal, que na renúncia, assim como eu vou apresentar para vocês daqui a pouco no perdão, vige o princípio da indivisibilidade. Você renuncia em relação a um, você renuncia automaticamente em relação aos outros autores. Funciona assim. No concurso de pessoas, falei ontem isso, no concurso de pessoas que praticaram uma ação penal privada, eu decido se processo, imaginem 3, se processo este ou este. Eu não posso tirar esse aqui e processar esses 2. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso. Ou você processa todos ou você não processa ninguém. A renúncia dada a um dos autores do crime, a todos é estendida. Assim, traz o Código de Processo Penal. Beleza? Então, renúncia é na fase do inquérito. Renúncia deriva do princípio da conveniência e oportunidade. Renúncia é ato unilateral, pois não necessita da concordância da outra parte. E renúncia é indivisível. Ou você renuncia a um, ou renuncia a todos. Beleza? Não pode escolher qual vai ser a pessoa beneficiada com a renúncia. Professor Mauro, só entrei aqui para agradecer pelas aulas, passou no 38º. Parabéns. Parabéns, noturno. Sucesso aí na carreira. Tá? Já desejei antes ali no início para quem estava falando que tinha passado. Mas continua conosco aí, noturno. Não esqueça que nós... Olha só, pessoal, aprovei na OAB, agora não estudo mais. Vai ser um péssimo profissional. Porque tu tem que ter uma coisa que eu tenho. Ninguém pode saber mais a tua matéria que tu. Ah, eu sou advogado criminalista. Eu tenho que saber tudo do direito criminal. Ninguém pode saber mais que eu. E o advogado, o profissional do direito, é um eterno estudante, senão vai comer na mão dos outros. Ah, passei na OAB, agora não vou nem ver as lives do Mauro. Não esqueça que o estudo deve continuar. Para que você não seja um profissional, tá, mesquinho lá no final. Já aprovei, já sou advogado, agora vida que segue. Não, o estudo continua. Tira aquela 1 horinha diária ali para estudar, para estar atualizado da legislação, para tu não ser um profissional ruim. Tá? Isso é muito importante. Vamos continuar estudando para quem não passou. Após a citação por edital, quando o processo estiver suspenso, pode haver prisão preventiva de ofício? Prisão preventiva de ofício nunca, tá, Duarte? Nunca. Beleza? Seguimos aqui. Prisão preventiva de ofício não é possível mais. Valeu, noturno. É isso aí. Bom, vamos mudar de instituto? Vamos falar do instituto do perdão do ofendido. A renúncia, pessoal, ela ocorre antes da ação penal. Já
o perdão do ofendido vai ocorrer durante a ação penal. Mas ele não deriva da conveniência e oportunidade. Ele deriva do princípio da disponibilidade da ação. Lembra que a ação penal pública, o promotor não pode dela desistir. Na ação penal privada é possível a desistência. Na ação penal privada é possível a desistência. E isso, Armando. Professor, a renúncia é só na ação privada? Armandão, eu estou falando isso já tem uns 10 minutos. Só na ação penal privada. E um detalhe. Só na ação penal privada, exclusiva e subsidiária, que nós temos o perdão do ofendido. E como que ele ocorre? Ele ocorre, então, na ação, já depois de recebida a denúncia. O cidadão suposto autor do crime já é considerado réu, e esse réu, então, está sendo processado e eu posso perdoá-lo. Isso deriva do princípio da disponibilidade da ação. O promotor não pode perdoar. O autor da ação penal privada exclusiva ou subsidiária pode. E um detalhe, deriva do princípio da disponibilidade. E ela é um ato bilateral. Significa o quê? Que para produzir efeito, e qual é o efeito? Tanto da renúncia, quanto do perdão do ofendido, quanto da preempção, o efeito é extinção da punibilidade, pois isso está lá no artigo 107 do Código Penal. Parabéns, Laurinha. Então nós temos o princípio, tá? Da disponibilidade aqui. Mas um detalhe, vocês lembram que a renúncia, ela era um ato unilateral? Você decidia renunciar e a pessoa não era nem chamada para ser manifestada. No perdão do ofendido, ela é chamada para se manifestar, sim. Por conta do quê? Por conta de que na ação, no perdão, é necessário o seu aceite para a produção de efeito. Então, se eu, Mauro, estou processando o Derlei, que acabou de entrar aqui, e eu digo, olha, eu não quero mais processar. Eu vou ofertar ao Derlei o perdão. Mas esse perdão só terá efeito se o Derlei aceitar. Porque diferente da renúncia, que é um ato unilateral, fala, Mateusão, diferente da renúncia, que é um ato unilateral, o perdão é um ato bilateral. Ou seja, o perdão do ofendido só extingue a punibilidade se for aceito. Vocês entrando lá no artigo 107, terá lá como causa distintiva da punibilidade o perdão do ofendido. O aceito, perdão do ofendido aceito. Beleza? Então eu ofereço o perdão, mas ele só vai extinguir a punibilidade se o cara aceitar. Mauro, o cara pode não aceitar? Pode. Por que ele não aceitaria? Porque ele quer ir até o final do processo, provar a sua inocência para depois te processar, possivelmente por um dano moral. Possível, direito dele. Ah, vai ganhar ou não, não interessa, mas é um direito dele. E ele quer assim agir e ele pode. Beleza? Então não esqueçam. Acho que é porque ele ainda pode querer provar sua inocência. Perfeitamente, Armando. Essa é a mens lege. Vocês lembram que lá na renúncia imperava o princípio da indivisibilidade? Ou você renunciava em relação aos 3 que lhe causaram crime, ou você não renunciava a ninguém. E a renúncia a um, a todos alcança. Princípio da indivisibilidade. Pois bem, aqui no perdão também se aplica esse princípio. Com uma única diferença, pessoal. Aqui, o perdão dado a um, a todos se estende. O perdão dado a esse aqui, se estende a esse e se estende a esse. Mas você lembra que para a produção de efeitos é necessário o aceite do perdão. Então imagina que eu conceda o perdão a essas 3 pessoas. Para quem está ouvindo no Spotify, eu estou com os 3 dedos da mão levantados. Tá? Eu, então, perdoo os 3, porque eu conheço o princípio da indivisibilidade. Este aqui aceita e sai. Este aqui aceita e sai. E este aqui não aceita. É possível? É. A lei diz assim, que o perdão ofertado a um, a todos se estende, vírgula, mas não produz efeitos contra aquele que não aceitar. Então, A, B e C estão sendo processados. Eu ofereço o perdão a todos. O A aceita e sai.
O B aceita e sai do processo e o C diz não, eu vou até o final do processo. Direito do C. Beleza? Direito do C. Um detalhe importante que eu já vi em questão para a polícia, inclusive que eu fiz ontem. Se o perdão for dado no processo, é necessário que o advogado tenha uma... Valeu, Larissa. Tenha uma procuração com poderes especiais, tá? Ação penal privada, falou Instituto da Ação Penal Privada, falou ingresso da Ação Penal Privada, sempre haverá necessidade de uma procuração com poderes especiais. Não é aquela procuração ad judicia do processo em geral, aquela não rola, beleza? Mas olha um detalhe interessante aqui. Imagina que o processo está seguindo. Eu vou dar para ti agora um caso concreto para que você nunca mais esqueça isso. Imagina que eu estou processando a Thaís, que acabou de entrar. E eu resolva, no meio do processo, abrir mão desse processo, desistir, perdoá-la. O meu advogado faz uma petição ao juiz dizendo: Mauro está ofertando o perdão do ofendido a Thaís. O que faz o juiz? Faz um despacho considerando a petição rétro, determina a intimação da Thaís para se manifestar sobre o perdão. E a Thaís, então, vai ser intimada pelo oficial de justiça, que vai até a casa da Thaís e vai dizer: Thaís, o Mauro ofertou o perdão do ofendido. O que é isso? É uma causa extintiva da punibilidade. Se a senhora disser para mim que aceita, eu certifico e a senhora está livre do processo. E a Thaís: pai, eu preciso pensar um pouquinho. Deve o oficial de justiça aqui, cientificar a Thaís do seguinte: Dona Thaís, a senhora tem, anota isso, 3 dias para dizer se aceita ou não aceita o perdão do Mauro. Caso, Dona Thaís, a senhora nada fale nesse período de 3 dias, opera-se o chamado silêncio eloquente, o silêncio que fala. E este silêncio que fala, será considerado um aceite tácito e o juiz vai acabar com o processo. Thaís, 3 dias para dizer lá no processo, por meio do seu advogado, se aceita ou não aceita. Se a senhora quiser aceitar, pode até ficar quieta, porque no final dos 3 dias, nós vamos entender que a senhora aceitou e é um processo a menos no nosso cartório. Beleza? Isso é muito, muito importante. Falamos sobre renúncia, falamos sobre perdão, e para fechar aqui nesses 6 minutos que faltam, vamos falar sobre a perempção. Perempção, com P mudo, esse nome feio. O que é isso, Mauro? É também uma causa extintiva da punibilidade, exclusivamente prevista para as ações penais privadas, exclusiva e personalíssima. Somente para as ações penais privadas, exclusiva e personalíssima. Dá para entender a perempção como uma sanção para aquele autor da ação penal privada que não agiu corretamente. Diz o artigo 60 nos seus incisos. Eu preciso de uma leitura depois do artigo 60. Eu só pedi 2 leituras para ti. Artigo 29 do CPP e artigo 60 do CPP. O que diz o artigo 60 do CPP? Considera-se perempta a ação quando? Inciso 1º. O autor da ação deixou a ação parada por mais de 30 dias seguidos. Acabou a ação. Acabou. O juiz vai dar um despacho, uma decisão, determinando o arquivamento pela incidência da perempção. Também é peremptação o silêncio, é como se aceitasse o perdão, Sineide. Isso mesmo, é o silêncio eloquente, o silêncio que falou. Segunda causa de perempção. Quando ele é chamado ao processo e não vem. Ele deixa de atender um chamado do processo e não comparece a uma audiência, por exemplo. Também é causa de perempção quando ele morre ou é declarado incapaz e o cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou companheiro não assume a ação penal no prazo de 60 dias. Peremptação também. Considera-se ainda peremptação quando nas alegações finais o advogado esquecer de
palavra que eu queria, de reafirmar o pedido condenatório. Se ele faz uma petição, uma manifestação em alegações escritas e não reitera o pedido de condenação, é peremptação. A ação também é perempta. E por último, se eu não esqueci de nenhum, é peremptação também quando o autor da ação for uma pessoa jurídica. Pensem, o CEISC ou a Estirno Mentoria, pessoas jurídicas que ingressaram contra alguém. Por algum motivo, essas empresas aqui deixam de existir. E não aparece nenhuma outra empresa para sucedê-la naquele processo. Também operou-se uma perempção. Tranquilo? Galera, encerramos o tema ação penal, tá? O Pedro tá aí, será? Se o Pedrão tiver, ele vai pedir para entrar. E aí eu deixo ele entrar para a gente fazer as questões. No caso, eu estou à disposição para perguntas. Pô, o Samuca tá chato hoje. Na prova do exame 38, bateu um desespero, eu confundi perempção com preclusão. Preclusão nada mais é do que a perda de um prazo. Perempção é uma sanção distintiva da punibilidade. Aí, faltando 15 minutos, bateu o desespero, coloquei preclusão e errei. Esse exemplo que você falou foi questão de prova. Show de bola, Noturno. Não sabia. Tá? Devia saber, mas não me lembrava. Beleza? Pedrão, tu tá aí? Ah, tá aqui. O cabeça tá aqui. Aqui. Mandei um convite aí. Vê se tu consegue entrar. Se alguém tiver alguma pergunta, é só mandar aí. Aí, o cabeça entrou. Show de bola. Hoje ele está no Instagram dele, pessoal. Vamos seguir lá o Prof. Dá uma caveirinha aí, pessoal, de seguir lá. Segue lá o @Prof. Pedro Stirner. Tem muita coisa boa lá para vocês. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Eu não botei meu fone hoje. Dá para ouvir normal? Tá baixo, mas vai lá. Tá mais baixo que ontem. Peraí, vou botar aqui. Agora melhorou? Vamos lá. Fala mais. Peraí, deixa eu ver. Ó, a Cineide falou que dá para ouvir. Dá para ouvir, sim. Entrou atrasada já, que ela sobe para o YouTube depois. Não se preocupa. Ou lá no Spotify. Fala aí, cabeça. Olha aí, o Charles entrou. Agora tá dando uma de boxeador. Separei 3 questões aqui para nós trabalharmos hoje. Pessoal, vamos lá. Primeira questão, tá? No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Certo ou errado? Falamos muito sobre isso. Essa até o Charles sabe. Esperar só aparecer a primeira resposta ali que a gente... Tá um delay muito grande hoje, cara. Pode ir, vai embora. Pessoal, resposta certa. Essa é a literalidade do artigo 31 do CPP, que vocês têm que decorar, tanto para a prova da OAB, principalmente para a prova da OAB de vocês. Questão número 2, pessoal. Qual é o prazo que existe para ingressar com a ação penal, no caso dessas pessoas também, na ação penal privada ou da representação? Artigo 38 diz o quê? Foi falado aí na live agora. Quantos? Prazo de 10 meses. Atenção. Pode ir, cabeça. Pessoal, questão número 2. O perdão concedido a um dos querelados não se aproveitará a todos, salvo se for expressamente concedido pelo ofendido. Certo ou errado? O perdão concedido a um dos querelados não se aproveitará a todos, salvo se for expressamente concedido pelo ofendido. Certo ou errado? Pode ir, Pedro. Vai demorar. Está ouvindo melhor? Tá bom. Pode seguir. Ah, tá. Beleza. Errado, pessoal. Lembra que o perdão concedido a um se aproveitará a todos conforme artigo 51 do CPP. O pessoal acertando, todo mundo acertando essa questão. Isso está previsto legalmente no 51 e decorre do princípio da indivisibilidade. Perfeito.
Questão número 3, nossa última questão. Havendo pedido do Ministério Público de retorno de inquérito policial ao delegado para novas diligências, é cabível o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública? Repetindo, baita questão, né? Havendo pedido do Ministério Público de retorno do inquérito policial ao delegado de polícia para novas diligências, é cabível o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública, certo ou errado? Contextualizar para eles. Veja, o inquérito acabou, foi para o juiz mandou para o MP. O MP pode adotar 5 posições. Ele pode denunciar, ele pode pedir diligência, que é o exemplo do Pedro, ele pode pedir o arquivamento, ele pode pedir que vá para outra justiça, ou ele pode propor o ANPP. O que ele fez? Adotou o seguinte, a segunda posição. Ele pediu para... Perfeito. Para novas diligências. Oi, mano, como é que tá? Tudo bem? Pessoal, errada. Por que questão errada? Porque a ação penal privada subsidiária da pública ela só é cabível em caso de inércia. Aqui nós não tivemos uma inércia, nós tivemos uma ação do Ministério Público que estava dentro dessas possibilidades que o Ministério Público tem para fazer, que o professor Mauro apresentou. Então vocês têm que ver que lá, tanto no artigo 29 do CPP, quanto lá no artigo 5º, inciso 59 da Constituição Federal, em que nós tratamos sobre a ação penal privada subsidiária da pública, nós sempre temos que ter a questão da inércia do Ministério Público. É o Ministério Público deixar de fazer, for inerte. Então, se ele requisitou que voltasse para novas diligências, isso não é inércia, mas sim uma das possibilidades que ele tem para fazer. Pessoal, essas foram nossas 3 questões de hoje. Lembrando que agora, meio-dia, vou fazer a live do sorteio da nossa mentoria para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul. E depois também abrirão as vendas. Então, para quem nos segue, quem está ligado, o pessoal está mandando bastante mensagem pedindo sobre a abertura. Então está aí, meio-dia, nós faremos a abertura das vendas e também o sorteio vai ser feito numa live rapidinho. No meu... Aproveitando, o cronograma de estudo para PCRS está fantástico. Tá? Eu faço o cursinho de CEISC, tenho a mentoria, sei o que estudar por dia, não tem erro. Uma das vagas será de vocês. Tá? Uma das vagas será de vocês. A nossa plataforma da Estilo Mentoria aqui do Pedro ela é totalmente online. Você faz a sua programação de estudo. Eu tinha programado 2 horas. Aí ela vai dizer o que tu tem que fazer por dia para esgotar o edital. Perfeito. Que Deus o livre, perdeu o emprego e passou a ter 4 horas por dia. Você só coloca lá que agora são 4 horas por dia e você vai ter a inteligência artificial trabalhando para reorganizar toda a tua planilha. E aí, pessoal, vida que segue. O pessoal pedindo como é que faz para participar. Eu vou botar a caveirinha aqui, ó. Aí vocês me seguem. No meu perfil, na bio, tem o perfil da Stirmer Mentoria. É só entrar no perfil da Stirmer Mentoria e tem o post. Dá tempo de participar. Eu vou fazer só meio-dia o sorteio, então ainda dá tempo. É só seguir ali as indicações do post, perfeito? Cara, a nossa mentoria ela é baseada justamente no que me ajudou a aprovar. Tá? Eu aprovei na OAB seguindo toda a risca do que o CEISC nos indica e aprovei em 5 concursos de carreiras policiais, utilizando o cursinho do CEISC alinhado com as estratégias que nós construímos, eu, o pai e o Alessandro. Então, pessoal, é um negócio que dá muito certo. Se vocês estiverem alinhados tanto com o cursinho quanto com a nossa mentoria, a aprovação é apenas uma questão de tempo. Essa mentoria, na verdade, a ideia dela decorreu do que eu e o Alessandro montamos para o Pedro aprovar nesses concursos dele. Perfeito. E ele falou, pai, tá tão legal que eu vou começar a trabalhar com isso. Eu digo, vai embora. E aí foi criada a Estilo Mentoria. Perfeito. Pedrão, é isso aí. Amanhã não tem conteúdo. Amanhã é dúvidas, tá legal? Eu vou estar lá em Santa Cruz e se eu conseguir uma bicicletinha, eu faço lá. Se eu não conseguir a bicicletinha, eu faço do quarto mesmo com vocês. Mas terá a nossa live neste horário. Tchau, perfeito. Beijo. Espero então tá, valeu. Um abraço. Beijo. Tchau. Feito, turma. Obrigado, então, aí pela companhia de vocês. Valeu aí esses 40 minutos de pedal aí me acompanhando. Deu até para suar, tô devagarinho, porque eu tenho uma planilha de corrida para fazer às 9 horas agora.
tá? Vou correr 5K a 4.4, vai ser 4.40, vai ser difícil, mas eu acho que consigo. No mais, então, fiquem com Deus, tá? Total na questão de relaxamento da prisão. Valeu demais. Obrigado, Brunão. Tal pai, tal filho. Valeu, Jô. Por que o Insta está me notificando atrasado? Ellen, aí tem que ver com o Insta. Eu confesso que eu não sei. Mas, Ellen, esquece a notificação, bota no teu despertador, 8 horas, entra que eu tô aqui, tá? Valeu, Cineide. Fiquem com Deus, então. Bom treino. Obrigado, Michele. E amanhã espero vocês. Beijo para todo mundo aí. Tchau.